Bom dia a todos, o meu nome é Gerard Marcon Barque, eu sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná, e o título da comunicação que eu preparei para esse evento é Três leituras sobre a Revolução em Kant. Então, o meu propósito aqui em linhas gerais é explorar esse tema a partir da perspectiva que a literatura secundária explora da possível existência de uma contradição entre alguns textos em que Kant ora condena a revolução, entende que ela é vedada de forma absoluta, ora faz um elogio, especialmente da Revolução Francesa. Então, o meu caminho aqui vai ser, inicialmente, passar a indicação de alguns elementos textuais presentes em obras kantianas, que dão subsídios, então, para que o autor seja tido como possuindo essas visões contraditórias sobre o direito de revolução. E, num segundo momento, eu vou apresentar o ponto fundamental das leituras que a Hannah Arendt, o Lewis Whitebeck e o Arthur Ripstein fazem quando se propõe a dar conta dessa questão a respeito da qual Kant teria, então, leituras antagônicas. O meu objetivo mais geral com essa comunicação aí é mostrar as diferentes estratégias, além de reconstruir o caminho para a gente compreender a questão, mostrar as diferentes estratégias da qual a literatura secundária lança a mão para dar conta dessa questão. Então comecemos pelas passagens que dão corpo ao problema exegético que eu pretendo considerar. E aí eu pensei trechos pontuais de quatro obras, melhor dizendo. A primeira delas, um ensaio que Kant publicou no Berliner Monatsschrift em 1793, que é intitulado Sobre o Ditado Popular. Isso pode funcionar na teoria, mas de nada vale na prática. A segunda obra é A Paz Perpétua. E, por fim, os princípios metafísicos da doutrina do direito. E, na sequência, eu pretendo contrastar, então, essas passagens com a leitura que Kant faz especificamente da Revolução Francesa no texto do Conflito das Faculdades. Então, no ensaio sobre teoria e prática, como eu disse, um texto de 1793, Kant dedica toda a seção segunda, que ele concebe na forma de uma objeção ao pensamento de Hobbes sobre o direito de resistência, a recusar então que o cidadão tenha, mesmo em face de arbitrariedades do soberano, um direito à revolução. E no trecho em específico que eu destaquei, ele afirma o seguinte, eu cito, abre aspas, toda oposição ao poder legislativo supremo, toda a sedição para transformar em violência o descontentamento dos súditos, toda a revolta que desemboca na rebelião é, num corpo comum, o crime mais grave e mais punível, porque arruína o seu próprio fundamento. E essa proibição é incondicional, de tal modo que mesmo quando o poder ou o seu agente, o chefe do Estado, violou o contrato originário e se destituiu assim, segundo a compreensão do súdito, do direito de ser legislador, porque autorizou o governo a proceder de modo violento, tirânico, não é todavia permitido ao súdito resistir por violência à violência. Em A Paz Perpétua, texto publicado em 1795, por sua vez, a mesma questão é rearticulada por Kant. Desta vez, ele afirma o seguinte, no que diz respeito ao direito do Estado e os civitatis, a saber, o direito interno, sucede-se nele a questão que muitos consideram difícil de responder e que o princípio da publicidade resolve com grande facilidade. É a rebelião um meio legítimo para o povo se libertar do poder opressivo de um assim chamado tirano? Os direitos do povo são usados e a ele, ao tirano, não se comete nenhuma injustiça ao destroná-lo. Disso não há dúvidas. Contudo, é injusto no mais alto grau buscar, por parte dos súditos, seu direito dessa forma e eles tampouco podem reclamar de injustiça se forem subjugados nesse conflito e tiverem depois disso de sofrer a mais dura pena. Na segunda parte dos princípios metafísicos da doutrina do direito, que é a primeira parte da Metafísica dos Costumes, uma obra publicada em 1797, a mesma questão aparece. E aí eu destaquei três passagens que me parecem interessantes. Elas surgem na seção intitulada Dos efeitos jurídicos decorrentes da natureza da união civil. E nelas Kant afirma o seguinte, abre aspas, o dever de obedecer ao poder legislador atualmente vigente, seja qual for a sua origem, é um princípio prático da razão. O soberano no Estado tem em relação ao súdito apenas direitos e nenhum dever, e ele coloca entre parênteses coercitivo.
Outra citação: ademais, mesmo que o órgão do soberano, o regente, procedesse contra as leis, por exemplo, contra a lei de igualdade de distribuição do ônus público com impostos, recrutamentos, etc., ainda assim o súdito não poderia opor resistência a essa injustiça, mas apenas reclamações. E, por fim, na última passagem que eu leio para vocês, Kant afirma o seguinte: contra o legislador supremo do Estado não há, portanto, uma resistência legítima do povo, pois tão somente pela submissão sob sua vontade universalmente legisladora é possível um Estado jurídico. Logo, não há nenhum direito de sedição, menos ainda de rebelião. Notem que nós temos duas ordens de argumentos, por assim dizer, contra o direito de revolução nessas passagens que eu acabei de ler. De um lado, nós teríamos um argumento propriamente jurídico, um argumento que nós poderíamos chamar de jurídico, e de outro, teríamos argumentos morais contra o direito de revolução. O argumento jurídico decorre da defesa kantiana da tese da indivisibilidade do poder soberano, e ela aparece nos 3 textos que eu indiquei aqui, em alguns deles de forma mais explícita, em outros de forma implícita. E basicamente o que Kant entende é que uma constituição que atribuísse a um órgão soberano a autoridade sobre os demais, autoridade para legislar a respeito do dever, mas possibilitasse ao mesmo tempo a resistência por parte dos súditos, ou seja, o descumprimento do dever, incorreria em uma contradição. Nesse caso, a legislação conteria ao mesmo tempo a previsão de ser suprema e de não ser, admitindo então a derrogação segundo a vontade da população, o que contraria a própria noção de soberania que Kant entende como correta. Então, esse seria o argumento jurídico contra o direito de revolução. E os argumentos morais, eles já são de outra ordem, e eles são 2. Um deles ele aparece de forma específica em A Paz Perpétua, e depois não reaparece na obra kantiana, e ele é mencionado no momento em que Kant, então, distingue o princípio, melhor dizendo, discute o princípio da publicidade. E ali, logo depois de formular esse primeiro argumento jurídico que eu mencionei, Kant afirma aqui: a injustiça da rebelião se torna clara, portanto, pelo fato de que a máxima pela qual alguém a confessa publicamente contraria sua própria intenção, tornaria sua própria intenção impossível. Dever-se-ia, portanto, mantê-la necessariamente em segredo. Algumas linhas antes, Kant apresentou a fórmula transcendental do direito público nos seguintes termos. Isso é importante recordar. Todas as ações relacionadas ao direito dos outros seres humanos, cuja máxima é incompatível com a publicidade, são injustas. Então, o ponto da extensão desse princípio da publicidade para a compreensão do caráter ilegítimo da revolução é que, enquanto os revolucionários eles devem orquestrar em segredo a derrubada do poder soberano, sob pena de modo contrário, terem frustrado suas ações diante de uma ação repressiva possível, o soberano, devidamente investido pela Constituição, ele pode publicizar sem qualquer receio a máxima de punir esses atos de sedição. Então aí, como funciona, como ocorre de modo geral com o princípio da publicidade, é a contradição que haveria entre a publicização de uma máxima e a efetivação do intento que se pretende obter com ela. Então é isso que funciona nesse primeiro argumento moral de Kant. E o segundo argumento moral, e esse me parece o mais relevante, ele é consequência da visão mais ampla que Kant possui sobre os fundamentos da normatividade jurídica e da própria exigência de que nós, seres humanos, ingressemos em um estado jurídico em que estejamos submetidos a uma legislação externa coercitiva e pública. Para Kant, dado que somos seres racionais finitos que dependem de objetos externos e dado que vivemos em um globo terrestre com extensões limitadas e, por fim, dado finalmente que não podemos evitar o contato entre nós, e que mesmo de boa fé, então, podem surgir conflitos em relação aos objetos externos, nós devemos ingressar em um estado civil, a fim justamente de que esses conflitos sejam solucionados não por meio do mero exercício do arbítrio unilateral de um indivíduo sobre o outro, que equivaleria então à mera violência, mas a fim de que os critérios para a definição do meu e do teu sejam publicamente conhecidos e, mais do que isso,
partam de uma perspectiva omnilateral e não unilateral, justamente uma perspectiva omnilateral que não se reduz ao arbítrio individual de cada um. E é aí, então, que Kant fala, na imagem, então, extraída claramente da filosofia de Rousseau, de uma vontade geral que legisla para todos os indivíduos, segundo os princípios da liberdade, igualdade e independência. Para Kant, o problema da revolução, a partir desse segundo argumento moral, é que ela representa justamente um retrocesso para esse estado prévio, o estado de natureza que antecede o nosso ingresso num estado civil, em que os conflitos são justamente resolvidos pela força. E é justamente isso que o direito tenta solucionar. Então esse seria aí o segundo argumento moral contra a revolução. Contudo, a respeito desse conjunto de argumentos que Kant mobiliza, ainda assim o filósofo faz um claro elogio à Revolução Francesa, em uma passagem que é bastante conhecida do texto Conflito das Faculdades, que é de 1798 e, portanto, do mesmo período em que se inserem esses outros textos que eu mencionei para vocês. Nesse último texto, Kant faz a seguinte afirmação ao se reportar de forma elogiosa à Revolução Francesa. A revolução de um povo espiritual que vimos ter lugar nos nossos dias pode ter êxito ou fracassar. Pode estar repleta de miséria e de atrocidades, de tal modo que um homem bem pensante, se pudesse esperar, empreendendo-a uma segunda vez, levá-la a cabo com êxito, jamais se resolveria, no entanto, a realizar o experimento com semelhantes custos. Mas esta revolução, afirmo, depara nos ânimos de todos os espectadores que não se encontram enredados neste jogo, o jogo da revolução, com uma participação segundo o desejo na fronteira do entusiasmo, que não pode, pois, ter nenhuma outra causa a não ser uma disposição humana no gênero humano. E na sequência ele apresenta então esses dois elementos que caracterizam essa disposição moral que os espectadores dão a evidenciar quando vislumbram os eventos relativos aí à Revolução Francesa. Em primeiro lugar, o direito, eu cito Kant de novo, o direito que um povo tem de não ser impedido por outros poderes de a se proporcionar uma constituição civil como ela se lhe afigurar boa. E, em segundo lugar, o fim, que é ao mesmo tempo o dever, de que só é em si legítima e moralmente boa a constituição de um povo que, por sua natureza, é capaz de evitar, quanto a princípios, a guerra ofensiva. Tal não pode ser nenhuma outra a não ser a Constituição republicana. Então, como se vê, ao tempo em que estabelece um veto absoluto à revolução, por razões jurídicas e morais, Kant entende que a revolução, e especialmente a Revolução Francesa, ela evidencia pelo sentimento de entusiasmo que desperta nos espectadores desinteressados, um sinal de uma disposição moral para essa evolução, para sistemas jurídicos mais justos. E a questão que se coloca a partir disso é: como conciliar essas visões aparentemente antagônicas que surgem na obra kantiana? E como sugerido de início, eu quero apresentar 3 leituras e pontuar os aspectos principais das estratégias que são mobilizadas então pela Hannah Arendt, pelo Lewis Whitebeck e pelo Arthur Ripstein. E eu começo justamente pelas lições sobre a filosofia política de Kant, que consistem num curso que a Hannah Arendt ministrou no começo da década de 70, e que mais tarde, então, essas aulas foram organizadas e editadas na forma de um livro pelo Ronald Beiner, que é outro intérprete da filosofia kantiana. E qual é, indo direto ao ponto, a questão fundamental que a Hannah Arendt quer chamar a atenção? Isso ocorre entre as páginas 48 e 55 do texto, na versão publicada em inglês. E Hannah Arendt ela parte de uma distinção fundamental entre os atores engajados e os espectadores judicantes. E para ela, o ponto para se compreender essas duas visões em Kant seria justamente que os primeiros seriam aqueles que tomam parte efetivamente na revolução, nos atos que levam à destituição do poder constituído, ao passo que os espectadores são aqueles aos olhos de quem a revolução inspira entusiasmos, sinalizando para uma disposição moral. Mas por que isso ocorre? Arendt recorda que a perspectiva desses atores ela é uma perspectiva privilegiada, justamente porque esses, diferentemente do que ocorre com os atores engajados, eles podem vislumbrar esses eventos a partir de um interesse desinteressado, a partir de um olhar imparcial que possibilita aquilo que Kant chama de um alargamento de mentalidade.
Na visão de Hannah Arendt, o Kant que faz esse elogio à Revolução Francesa assume precisamente a perspectiva do espectador desinteressado. Mas esse Kant, ele não se confunde com outro Kant. O Kant cidadão que, enquanto tal, cumpre o seu dever e se submete à autoridade do soberano. Nesse caso específico, Kant, nós sabemos, foi alvo de censura durante o reinado do Frederico Guilherme II e foi proibido, então, de publicar em temas de religião. Proibição essa que ele respeitou mesmo após o falecimento do rei. Então, é esse Kant que cumpre o seu dever e, quando reflete sobre o fundamento dos deveres jurídicos, estabelece ser irrestrito, então, o dever de obediência ao soberano. E essa é justamente a primeira estratégia que nós teríamos, da qual a Hannah Arendt lança a mão na tentativa de acomodar essas visões aparentemente antagônicas que Kant possui sobre a Revolução. Nós temos, paralelamente a essa interpretação da Hannah Arendt, a visão de Lewis Whitebeck, em um artigo publicado no ano de 1971, Kant e o Direito de Revolução, e esse intérprete ele mobiliza outros instrumentos para dar conta desse problema. E o intérprete, claramente, obviamente, ele reconhece que há na obra de Kant uma tensão entre a concepção estrita sobre o dever de obediência e o reconhecimento quanto à importância que a Revolução Francesa teve para a evolução, para o progresso humano. O caminho de Beck é justamente apelar para a perspectiva teleológica que perpassa a visão de Kant sobre a história e o progresso. Kant estabelece, nós sabemos, uma constituição republicana regida pelos princípios da liberdade, igualdade e independência como um ideal. Embora a Constituição perfeita seja um ideal e, enquanto tal, um ideal inalcançável, é um dever da humanidade lutar justamente pelo contínuo aprimoramento dos sistemas efetivos no que toca, então, à existência de leis públicas que assegurem a liberdade e a independência dos indivíduos. E para Kant, e aí esse é o ponto do Lewis Whitebeck, embora todas as revoluções enquanto tal sejam condenáveis, Kant entende que algumas elas podem efetivamente conduzir a uma situação melhor, considerados então esses critérios que definem aí uma república, um sistema republicano perfeito. Então, vista da perspectiva do progresso histórico, para Beck, a reação do público que assiste a essa revolução, um público, mais uma vez, desinteressado, que satisfaz as exigências da moralidade kantiana, ela aponta para uma predisposição moral para esse aprimoramento na direção de uma Constituição que se adequa, então, ao ideal de uma república perfeita. Então, para Beck, embora Kant possua mesmo uma concepção marcadamente conservadora sobre o direito de revolução, quando se trata de pensar o progresso da humanidade, ele pode vislumbrar em eventos como a Revolução Francesa, do modo como eles são encarados pelo espectador, ou seja, com entusiasmo, os sinais, então, da tendência de uma evolução para uma situação melhor. E, por fim, a terceira leitura que eu gostaria de apresentar aqui é justamente aquela que o Arthur Ripstein promove em um livro mais recente, que foi publicado em 2007, intitulado Forcing Freedom. E nela, o Ripstein ele apela para outros elementos da filosofia kantiana, e para ele a questão não é tanto como compreender esse antagonismo que perpassa o pensamento do filósofo, mas encontrar meios de tornar a visão que ele advoga um pouco mais palatável. Nós vimos que a concepção estrita de Kant acerca do dever de obediência o leva a defender que os cidadãos não possuem direito de resistência em face do soberano em hipótese alguma, mesmo quando submetidos a um governo tirânico. E Ripstein quer encontrar, então, subsídios na filosofia kantiana para mitigar essa compreensão, especialmente no que toca aí a esse dever de obediência em relação a governos que seriam flagrantemente tirânicos. E para compreender o ponto desse último intérprete, nós precisamos recordar duas observações que já foram feitas ao longo dessa minha apresentação. A primeira é que nós temos um dever de ingressar em um estado jurídico. Então, o ponto do recurso de Kant, a ficção da passagem do estado natural para o estado civil, em que vigoram, então, critérios para a resolução de conflitos que não se confundem com o arbítrio unilateral de um indivíduo sobre o outro. Isto é, um sistema de leis públicas onde as disputas elas não sejam resolvidas por meio do mero uso da força.
E a segunda observação que nós temos que ter em mente é que no horizonte de toda a reflexão jurídica e política de Kant está o ideal da Constituição republicana perfeita, regida então pelos princípios da liberdade, igualdade e independência. E é exatamente aqui que o Ripstein recorre a outro conjunto de conceitos que Kant desenvolve em uma de suas últimas obras, que foi intitulada A Antropologia de um ponto de vista pragmático. Nesse último texto, Kant relaciona os conceitos de lei, liberdade e poder, ou força, de 4 maneiras distintas, obtendo então as seguintes possibilidades. Nós podemos ter uma situação em que lei e liberdade se relacionam sem que exista poder, e para Kant essa seria uma situação de anarquia. Nós podemos ter uma situação em que lei e poder se relacionam sem liberdade, e aí nós teríamos o despotismo. E nós podemos ter ainda uma situação em que há poder, força, sem liberdade nem lei. Nesse caso, Kant entende que nós viveríamos uma situação de barbárie. E, por fim, o ideal kantiano, nós podemos ter uma situação em que poder, liberdade e lei convivem em harmonia. E, nesse caso, nós seríamos propriamente uma república. A partir disso, o argumento de Ripstein é que um governo tirânico que não assegura minimamente a liberdade aos cidadãos sob leis equivale a uma situação de barbárie. Isto é, a uma situação em que a mera força, mas ela não assegura liberdade e nem é exercida segundo leis. Uma situação de barbárie não é mais do que um estado de natureza em que o soberano utiliza o seu arbítrio meramente unilateral na resolução de conflitos, e isso, vale ressaltar, unicamente em função de seus próprios interesses. Para Ripstein, embora Kant não afirme isso explicitamente, dado que temos um dever de deixar o estado de natureza e ingressar num sistema sob leis públicas externa e coercitivas, a revolução seria um instrumento legítimo contra governos que se reduzem ao mero uso da força, sem satisfazer aí minimamente as condições de uma Constituição republicana. Então, para concluir, e eu encerro a minha fala por aqui, é interessante fazer 2 observações. A primeira diz respeito à variedade de interpretações, que já nos restringindo ao universo de 3 autores, é possível extrair a respeito de uma mesma questão que é bastante importante no pensamento de um filósofo como Kant. E o segundo registro é que essa visão de Kant como um filósofo que pensa a política a partir de uma matriz exclusivamente autoritária precisa ser examinada com um pouco mais de cuidado. Apesar de condenar a revolução como meio para mudanças, Kant, ao mesmo tempo, possui uma leitura claramente mais simpática a esse fenômeno, isso não apenas dessa perspectiva histórico-teleológica que o Lewis Whitebeck explora, mas na esteira daquilo que o Ripstein propõe à luz das finalidades do próprio direito, então, que é aí assegurar a liberdade do indivíduo segundo leis universais. E com essas observações, agradecendo a todos os ouvintes, eu encerro a minha fala. Muito obrigado.